Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Erika Santana, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Chegando mais um vídeo aqui pra vocês de passo a passo, de artesanato fácil e descomplicado. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de já deixar o seu like logo no começo do vídeo. Fica comigo até o final do vídeo pra vocês não perderem nenhuma das dicas que vai rolar no vídeo de hoje. Lembrando que se você for novo, seja muito bem-vindo. Aproveita e já se inscreve nesse botãozinho vermelho que aparece aqui embaixo e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal. Então, bora lá saber o que é que eu preparei pro vídeo de hoje? Então, hoje eu vim compartilhar com vocês uma ideia de lata com pintura orgânica. Pra quem não sabe, o que é uma pintura orgânica? A lógica da pintura orgânica, né, desse tipo de pintura, ela é muito simples, bem facinho de entender e qualquer pessoa consegue desenvolver. O segredo é você misturar tintas, você misturar formas, texturas, coisas diferentes, que vai ter um resultado bem legal com formas bem fluidas. Muita gente faz essa técnica em paredes, mas você pode fazer em MDF, em tela, em panos, vidros, e eu escolhi fazer em latas. É uma técnica também que tá super em alta. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver bastante. E essa técnica, ela ganhou muita relevância no meio da pandemia, porque muitas pessoas, querendo às vezes ocupar a mente, acabaram optando por fazer esse tipo de pintura. Então, eu vou fazer aqui em duas latinhas, tá? Se quiser fazer em uma só, pode também. Mas eu quero fazer um joguinho que eu acho que vai ficar bem interessante. Vou deixar uma aqui de lado. O que eu já fiz nessa minha lata? Eu passei primer, deixei secar bem e pintei com tinta PVA na cor creme. Dê quantas demãos vocês acharem suficiente para ficar com uma boa cobertura. Nessa minha, eu dei umas 4, 5 demãos, porque eu tô usando lata de Nescau. Então ela tem aquela cor vermelha forte. E como o meu fundo é claro, se eu usasse pouca tinta ia ficar muito nítido. Olhando assim aqui de perto, ainda dá pra ver algumas marcas, mas a gente vai esconder isso daqui, tá? Então não precisam se preocupar. O que mais é interessante nessa técnica, que é importante vocês pensarem quando vocês forem realizar. O interessante é que a gente use sempre o fundo claro. Então você pode usar todo branco, você pode usar um mineral, um marfim, creme como eu tô usando, um azul bem clarinho. Então quanto mais claro for o seu fundo, mais bonito vai ficar. E aí a gente vai começar a colocar as cores aqui pra ficar mais interessante. Eu vou começar utilizando duas cores. Eu vou usar o verde folha e essa daqui que é uma cenoura. Essas tintas aqui, elas são acrílicas, mas poderia ser PVA, que não tem problema. Separei também aqui, ó, um pincel. Esse aqui é um pincel pequeno, porque como a minha área não é muito grande, acho que vai ser mais fácil de eu estar trabalhando. Esse daqui, ele é da Tigre, é um número 10, é um pincel orelha de boi. Pode ser o pincel que você tiver aí. O interessante é que ele tenha as cerdas bem macias e que ele não seja muito grande. Então, ó, pra ficar mais fácil, eu coloquei a tinta aqui numa bandejinha. E aí, a gente vai começar fazendo algumas manchinhas aqui. Eu vou começar com laranja. Essas manchas, elas são bem aleatórias. O único cuidado que é interessante você ter é fazer de tudo pra não ficar excesso de tinta, pra não ficar feio. Então, ó, vou fazendo uma manchinha aqui, ó, bem aleatória mesmo, viu? E vou fazer essa mancha por algumas partes da minha lata. Então, ó, fiz aqui as minhas manchinhas laranja. Só dei uma demão, tá? Porque como é uma pintura pra ser mais fluida, não tem necessidade de você ficar carregando a sua peça de tinta. Agora eu vou usar a tinta verde e vou fazer algumas outras manchinhas com ela. Mais natural que vocês conseguirem, não precisa ficar preocupada, vai ficar com marca de pincel. Essa pintura é assim mesmo. Então não se prenda a isso.
Então, olha só, agora eu terminei de fazer as manchinhas verdes. Fiz também aqui, ó, um pedacinho no fundo pra ficar tudo muito bem conversando isso daqui. Na tampa eu também fiz, tá, gente? Ó, fiz tanto com laranja como com verde. Pra ficar tudo bem sincronizado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar tinta PVA na cor verde bandeira, que ele é um verde mais escuro. E vou utilizar um pincelzinho desse tipo filete, olha só. Esse daqui é o número 8. Vou umedecer ele na água, só pra ficar mais fácil pra eu trabalhar. E vou tirar aqui o excesso, puxando bem, pra ele ficar com as cerdas bem juntinhas. E aí eu vou fazer um contorno, só que um contorno meio deslocado. Então, por exemplo, ó, aqui começa a minha manchinha laranja. Eu vou fazer um contorno, só que tá vendo que o meu contorno não é certinho, ele é fora? Olha só. Então, eu comecei aqui por dentro, vim pra fora da minha manchinha e depois, ó, eu entrei aqui de novo. Você pode fazer da forma que você achar mais interessante, mas o contorno, ele não tem que ser retinho aqui, ó, na nossa figura. Ele tem que ser meio fora mesmo, pra ficar bonito. É importante que a sua peça esteja bem seca, pra não correr o risco de manchar isso daqui quando você estiver fazendo. Então, olha só como tá a nossa latinha. Eu fiz aqui praticamente em tudo, mas não tem necessidade, tá? Você pode fazer só onde você achar interessante. Fiz aqui na parte do fundo, na tampa eu já não fiz em tudo. E agora, o que nós vamos fazer? Quando a gente fala de pintura orgânica, tem folha, tem folhagem, fica super legal. E aí eu tenho um stencil lá da Art in Cortes, que ele é uma mala, tá vendo? E aí ele tem essas folhagens aqui e eu vou usar só a parte das folhagens aqui no meu projeto. O código dele é DA0014, mas você pode usar qualquer stencil que tenha folhagem. Hoje em dia, se você procurar, você vai achar muitos por aí. Então, o que vocês tiverem aí, vocês usem, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui, eu vou fazer com tinta preta, PVA mesmo, tá bom? Então, posiciono bem aqui, pincelzinho pituar. Esse meu eu já hidratei ele na água, tirei o excesso no paninho. E ó, carrego na tinta, venho num guardanapo, num papelzinho, tiro o excesso. Segura bem o stencil, ainda mais que é curvo, né? E vou vir com batidinhas. Então, ó, concluí aqui toda a minha parte de folhagens. Agora eu vou utilizar um outro pincel filete. Eu já umedeci ele na água. E aí eu vou vir com uma tinta azul marinho. E vou fazer como se fossem umas bolinhas abertas assim, ó. Tá vendo? Não precisa fechar isso daqui. Você pode fazer a bolinha abertinha. É legal fazer várias, mais ou menos no mesmo lugarzinho. E aí depois você faz outras em outro ponto. Mas não faz só uma no mesmo lugar, faz várias pra ficar mais interessante isso daqui. Então, olha só, terminei de fazer os detalhes todos, olha só, fiz nas tampas as minhas bolinhas, fiz nas latinhas, olha só, eu falei pra vocês que eu ia fazer 2 latinhas, olha só, fiz bem combinando, confesso que eu estou encantada pelo resultado. E agora chegou a hora do verniz. O verniz que eu escolhi pra esse projeto é o verniz acrílico acetinado e eu vou fazer a aplicação dele com um rolinho de espuma. Já falei pra vocês que eu gosto bastante de fazer desse jeito, porque pra mim funciona muito bem. É importante a gente pensar nisso.
Eu tô aqui pra dar dicas pra vocês, mostrar um pouquinho do que eu sei e às vezes abrir algumas possibilidades. Mas você também tem que ver aquilo que você se adapta e que você gosta, tá? Antes eu fazia aplicação de verniz só com pincel. E ficava muito marcado, porque eu não tinha muita habilidade. E depois que eu comecei a fazer com o rolinho, eu achei que o resultado das minhas peças fica mais bonito. Então, por isso, eu acabei optando por estar mudando e fazendo só com rolinho. E pra mim, é o que funciona hoje. Então, pessoal, olha só, terminei de envernizar as minhas duas latinhas. Eu achei que ficaram super fofas. Fala aqui pra mim o que vocês acharam, se vocês gostaram. Se vocês já fizeram essa técnica por aí, comenta aqui pra mim aonde foi que vocês fizeram. Eu vou adorar saber. Então, pessoal, espero de coração que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do canal. Se você ficou comigo até o final do vídeo, meu muito obrigada. Não esquece de, se ainda não deixou o seu like, deixar o seu like. Aproveita e me segue lá no Instagram, que é o @atelier.ericasantana, pra ficar por dentro de tudo também que rola aqui no canal, pra ver as fotos com mais detalhes de todas as peças que eu produzo aqui no canal. Então foi isso que eu tive pro vídeo de hoje. Um super beijo, nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau!